Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Ainda estendendo um pouco o tema acerca do casamento, plano de Deus para o matrimônio, para o casamento, como nós já observamos quando nós falamos deste assunto, Jesus ele nos indica que nós temos que voltar ao princípio, temos que voltar às bases divinas para este assunto, porque casamento é instituição divina. E somente com Deus nós podemos ter um casamento sadio, podemos ter uma relação conjugal adequada dentro do propósito de Deus para o casamento. Então, quando nós observamos como cristãos os planos de Deus para que nós tenhamos uma vida conjugal sadia, uma vida espiritual e conjugal aprovada por Deus, temos muitos aspectos que devemos considerar. Lendo novamente o texto de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 1, onde Jesus é questionado acerca do divórcio, e aí ele retoma o assunto do casamento. Então, Marcos, capítulo 10, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 1, o texto ele nos diz assim: Levantando-se, Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximaram-se alguns fariseus e o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar a sua mulher? Ele lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram a eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Até aqui, esse texto nos apresenta o princípio do relacionamento conjugal, o princípio estabelecido por Deus, como que Deus tem orientado o seu povo, como Deus tem colocado a nossa postura de interpretação e de conduta no relacionamento conjugal. O que é, de fato, o casamento? Um compromisso íntegro, uma aliança feita entre o cônjuge diante de Deus, e quem vai promover aquela união é o próprio Deus. Aqui nós temos no versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui nós temos um primeiro princípio para avaliar. O que significa esta expressão? O que Deus ajuntou? O que Deus ajuntou é o que está debaixo do seu propósito. Quando nós estamos caminhando para escolher o cônjuge, escolher a pessoa que nós vamos compartilhar a vida, existem princípios, existem valores éticos, morais, existem princípios familiares e sociais, princípios pessoais de formação de caráter e de personalidade que nós não podemos abrir mão. Porque, em primeiro lugar, nós temos que olhar a nossa perspectiva cristã. Você é um cristão de fato? Então, o que a Bíblia nos orienta a fazer? Em primeiro lugar,
A Bíblia nos orienta que nós não devemos estar num relacionamento em julgo desigual. E o que é julgo desigual? As pessoas observam, né, falam muito a respeito do julgo desigual com relação à religião, com relação ao vínculo denominacional, à sua expressão de fé, mas julgo desigual não trata apenas disso. Julgo desigual trata de pessoas que têm interesses diferentes, que têm planos diferentes, projetos diferentes, que têm interpretação da vida de maneira diferente. A questão é, quanto maiores forem as diferenças, maiores serão os atritos, maiores serão os problemas. Então, é por isso que na identificação entre homem e mulher para o casamento, desde o princípio, quando Deus estabeleceu o casamento para o homem e para a mulher, ele coloca o princípio da identificação, onde é revelado ali em Gênesis que o homem olha para a mulher e fala: esta mulher é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, alguém com quem eu me identifico. É praticamente uma versão feminina de mim, ou uma versão masculina de mim, né? Dentro da sua percepção de construção familiar. Então, o que é necessário? É necessário que a pessoa compreenda, em primeiro lugar, que ela tem que encontrar alguém que tenha os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos projetos, os mesmos sonhos, porque são duas pessoas que vão compartilhar da vida, que tenham os mesmos conceitos familiares e também que tenham os mesmos princípios de fé. Porque, como já disse, quanto maiores forem as diferenças, maiores serão os atritos. Então, é necessário que se busque equalização. Quanto maior a identificação de igualdade, menos atrito, menos problemas este casal vai ter na sua vida conjugal. Então, o que Jesus está explicando aqui no versículo 9 de Marcos 10, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou é o que está dentro dos seus princípios, dos seus valores, das suas orientações, da sua ética, da sua moral, dos seus mandamentos. O que Deus ajuntou é aquilo que ele aprova. Deus não vai ajuntar situações e pessoas que não são aprovadas por ele. Agora, muitas pessoas escolhem os seus cônjuges, mesmo que Deus desaprove, porque todo ser humano tem livre-arbítrio, e dentro do livre-arbítrio ele pode escolher. Mas Deus não está aprovando aquela pessoa, ele não está promovendo aquela união, ele simplesmente está consentindo por causa do livre-arbítrio que a pessoa tem, e ela escolheu daquela forma. Então, mesmo que a pessoa escolha uma outra pessoa para compartilhar a vida, vai se casar com ela, mas esta pessoa é diferente dos seus planos, dos seus projetos, dos seus princípios, dos seus valores, da sua construção familiar, da sua ética e da sua moral, mesmo que esta pessoa seja totalmente diferente, Deus não vai intervir na sua escolha, no seu livre-arbítrio. Agora, a questão é, esta união, eu posso falar que foi Deus que juntou? Não. Esta união foi eu que quis. Foi a pessoa que escolheu fazer daquela maneira. E depois aparecem muitos problemas, porque muitas vezes a pessoa escolhe compartilhar a vida com alguém que tenha vícios que venha a trazer prejuízos ao relacionamento, como o vício, por exemplo, de drogas ilícitas, o vício de bebidas alcoólicas, o vício de jogos, vícios de sexualidade. Então, pessoas trazem na sua construção pessoal princípios e valores que são diferentes de Deus. Então, Deus não está trabalhando naquela união.
mas ele está respeitando o livre-arbítrio da pessoa em escolher e orientando que aquela pessoa terá problemas, né? Certamente ela terá problemas, terá dificuldades. Agora, o que nós temos em 1 Coríntios capítulo 7 é que se uma pessoa escolheu se casar com alguém que é descrente, que não se separe dele. Porque foi uma escolha pessoal. Se você escolheu permanecer com alguém, se casar com alguém que tem princípios, valores, ética, moral, respeito, uma construção familiar diferente da sua, se você consentiu isso, então permaneça com esta pessoa que você escolheu, seja o homem ou seja a mulher. Permaneça com a pessoa que você escolheu. Agora, nós sabemos que existem muitos casos em que esta convivência será impossível, porque existem muitos riscos, inclusive risco de morte, que se corre quando o cônjuge permanece numa relação abusiva, numa relação agressiva, numa relação em que não é condizente com o mínimo necessário para o estabelecimento do bem-estar humano. Então, existem muitos destes casamentos que acabam em divórcio e devem acabar assim mesmo. Mas por quê? Porque ele já estava errado desde o princípio, ele já estava errado desde o começo. E aquilo que começa errado tem uma grande tendência de terminar pior ainda. Então, nós temos que observar a palavra de Deus nesse sentido. A palavra de Deus, ela nos orienta de tal maneira em que nós tenhamos menos problemas, menos adversidades, que nós tenhamos menos conflitos. Mas aquele que despreza a palavra de Deus, então certamente ele vai passar pelos problemas, pelos conflitos, pelas adversidades, porque ele mesmo está promovendo a sua vida daquela forma. Não quer dizer que Deus quer assim. Não quer dizer, foi Deus que colocou essa pessoa na minha vida. Não, não foi. Foi você que escolheu essa pessoa e agora, infelizmente, está colhendo os maus frutos da semente que você mesmo plantou, que você mesmo semeou em todas as esferas do casamento, inclusive a questão do adultério sexual. Como eu já disse, adultério não é só sexualidade, mas envolve a questão da sexualidade, porque tudo que é feito diferente do propósito divino é adultério. Tudo que for estabelecido por Deus e o ser humano fizer diferente, ele está cometendo adultério. E dentro da sexualidade, também quando a pessoa tem uma sexualidade desregrada, aquilo que Deus desaprova e aquilo que não é orientação divina, então ele também vai ter problemas dentro desta questão do adultério sexual, de mudar a forma da sexualidade em que Deus promoveu. Porque a sexualidade para Deus, né, e para o ser humano também, para Deus é algo extremamente sério e para nós deveria ser assim também, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se que o ser humano, quando foi criado por Deus, ele foi criado homem e mulher a partir do mesmo Deus. Deus, ele criou o homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Então, dentro da estrutura divina, nós podemos observar, apesar de que Deus sempre se manifesta na figura masculina, ele também tem esta percepção da figura feminina, porque ele criou tanto homem quanto mulher à sua imagem e à sua semelhança. Então, ao criar homem e mulher à sua imagem e semelhança, é como se Deus se duplicasse, é como se Deus se dividisse na sua divindade dentro da perspectiva do masculino e do feminino, do homem e da mulher, sendo os dois, né, criados à sua imagem e semelhança. Sendo assim, dentro da sexualidade, quando homem e mulher promovem o ato sexual, que é aprovado
por Deus somente dentro do casamento. E por que desta forma? Porque a unidade sexual que vai fazer o casal se tornar uma só carne, ele remonta à ideia da totalidade divina. Porque se Deus se dividiu para criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, quando o homem e mulher se unificam pela sexualidade, eles estão remontando a pessoa de Deus. E essa pessoa de Deus se torna tão viva, tão presente nessa unidade pela sexualidade, que é capaz de promover uma nova vida. É por isso que nós temos a gravidez e a gestação, porque a união divina da sexualidade promove vida. É por isso que Deus, ele cuida tanto desta questão da sexualidade. Ele preza tanto por esta questão de que a pessoa se guarde somente para o seu cônjuge, para que tenha uma sexualidade sadia, para que tenha de fato uma aliança divina, para que os dois se tornem, através da sexualidade, uma só carne. E a prova maior disto é o filho, né, que vem porque, dentro da possibilidade desta união divina, formando uma nova vida, né, nada vai ser tão comprobatório da ação divina como o nascer de uma nova vida, o gerar de uma nova vida a sua imagem e a sua semelhança. Então, assim como Deus criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher, quando se unem nesta perspectiva da presença da divindade, recriando a divindade, unindo homem e mulher através da sexualidade, a presença divina se torna tão forte que o casal é capaz de promover uma nova vida. Então, a sexualidade deve ser muito respeitada, ela deve ser muito bem observada, não pode ser banalizada. Hoje nós observamos uma banalização do sexo nas músicas, na televisão, nos sistemas de mídia. Nós vemos uma banalização muito grande a respeito da sexualidade, e é claro que nós sabemos que isto é ação do inimigo de Deus. Satanás, ele quer promover, né, esta bandeira escrachada e debochada de falar da sexualidade, porque ele sabe que isso ofende o caráter de Deus. Então, quando a pessoa compreende de fato o que é sexualidade, ele sabe que a sexualidade tem implicações divinas, tem implicações que remontam o caráter de Deus e tem a presença de Deus de uma maneira tão forte que gera a possibilidade de criar uma nova vida, porque aonde Deus está presente, a vida acontece. A vida não só da gestação, mas também do casal, a vida da unidade do casal, da alegria, da harmonia, da felicidade daquele casal, de estarem juntos, cumprindo o propósito, o plano de Deus para o casamento. Então, muito cuidado com as questões de sexualidade, porque isto implica nas orientações de Deus para o ser humano e deve ser observadas dentro da perspectiva de vida para o seu bem-estar, para o seu lazer, para a sua felicidade, dentro do casamento, dentro do plano de Deus para o seu casamento, para a sua vida conjugal. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pela maneira que o Senhor cuida de nós. Te agradecemos, Deus, porque a cada dia o Senhor tem falado aos nossos corações e nós temos procurado conhecer mais de ti. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando e cada família que eles representam. Nós te agradecemos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.